Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou seminarista de uma igreja batista. A intenção desse canal no YouTube é falar um pouco, vamos falar sobre os Salmos, vamos ler sobre os Salmos, vamos ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estarei fazendo um capítulo por dia, se possível, e trabalhar a interpretação dos Salmos. Por quê? Porque é muito importante aprender os salmos. Os salmos antes eram cantados, eles ensinavam à igreja a palavra de Deus. E hoje que a gente tem visto muito músicas de ser evangélica, mas quando você olha o conteúdo, não tem nenhum conteúdo bíblico, não tem nenhum ensinamento da palavra, é mais sentimentalismo, é mais dramatização. E isso tem afastado as pessoas da igreja, ou também trazido as pessoas, mas de uma forma emotiva. E a intenção não é essa. O desejo de todo cristão deveria ser pregar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo e falar da vinda do Cristo. Mas hoje as pessoas estão usando muita palavra como travesseiro para você dormir tranquilo. E não é assim. E a gente tem perdido os valores que são inegociáveis na igreja. Os valores de Cristo que são inegociáveis. E as pessoas estão levando isso para uma forma muito pecaminosa. A gente percebe por muitos louvores que ofendem a presença e a graça de Deus. As pessoas têm ridicularizado, têm dançado, danças sensuais, eróticas na igreja, pregadores famosos, pregadores também não famosos, também destruindo o sentido da palavra de Deus. E muitas pessoas que são leigas, que já foram como eu, que não tinham o hábito de ler a palavra, de aprender a palavra, era influenciado. E isso é muito triste, muito triste. A gente vamos falar dos Salmos, né? O livro do Salmo, de acordo com os títulos, Davi foi o autor de 73 salmos. Asaf foi autor de 12. E os filhos de Corá foram autores de 11. Salomão foi autor de 2. E Moisés e Ita foram autores de um salmo cada. Nenhum autor é mencionado no caso dos 50 dos Salmos. Amados, vamos trabalhar, vamos crescer um com o outro. A gente hoje vai falar do capítulo 1, tá? Que é os justos e os ímpios. Os justos e os ímpios. Mas eu quero te deixar uma dica muito importante, que é um hábito que a gente vai estar fazendo sempre, e eu quero que você crie esse hábito, que você tenha esse hábito de orar antes de ler a palavra. Orar. A gente aprende a reverência a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, venho te agradecer por toda a oportunidade que temos de aprender um pouco de Ti. Abençoa no momento, Pai, que precisamos, abençoe esse momento, nos ensine, nos capacite, perdoe os meus pecados e que eu possa ser um canal de bênção. Abençoa as outras pessoas que estão do outro lado e que estão assistindo esse vídeo. Que elas estejam passando, que o Senhor possa estar cuidando delas, Pai. Porque eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer grandes coisas. Amém? Amados, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto,
cuja folhagem não murcha e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores não congregarão dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra ela deixa muito clara algumas coisas aqui, né? Então vamos começar com o versículo 1. O versículo 1 ele está falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores. A descrição do homem é verdadeira e feliz. Você percebe que o texto está falando que o crente ele é feliz na presença do Senhor, ele é feliz, né, com a palavra, com as coisas que são de Deus. Mas ele não anda com pecadores. Ah, Bruno, eu não entendi. Vou melhorar porque sou às vezes essa maneira de falar negativa. Irmãos, eu estou falando no sentido assim. O crente em Cristo, ele não anda com pessoas mal, com pessoas perversas, pessoas que vivem sob o domínio do pecado. Pessoas que vivam sobre esse domínio do pecado. Pessoas que são influenciadas pelo pecado. Pessoas, irmãos, que não querem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Ele não anda com esse tipo de gente. Um crente, ele não fica andando com uma pessoa que está roubando. Porque se você ficar andando com a pessoa que está roubando, você vai ser preso como cúmplice. Acho que tentei simplificar para tentar facilitar o entendimento. Então, o crente ele não fica na roda dos escarnecedores, ele não fica na roda de pessoas que só fazem o mal. Como dizer, os ímpios são todos aqueles que estão fora de Cristo. Ele não anda com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas vão te levar o quê? A sofrer as consequências dos pecados com elas. A gente já viu pessoas que eram pessoas maravilhosas e foram presas porque estavam no lugar, no devido, que não deveriam estar. Bruno, está falando que o crente não deve andar com o pecador. Cara, evangelizar, falar do amor de Deus, você falar com a pessoa do amor de Deus, evangelizar, caminhar junto em Cristo, isso é graça, isso é maravilhoso, isso é evangelho. Porque Deus andava no meio dos ímpios. Mas você em nenhum momento viu Jesus, ficar andando com encarnecedores. Você não vê Jesus toda hora com fariseus. Ele trazia a mensagem do Pai, ele falava do amor do Pai, ele exortava em nome do Pai, mas ele não ficava no ex-povo. Não ficava. Porque ele sabia. E nós devemos olhar isso assim. Entende? A descrição negativa daquilo que não faz. Nota-se o caminho do pecado sempre piora e anda. Como eu disse aqui, a pessoa que vive sob o domínio do pecado, a tendência dela é o quê? Irmão, qual que é a tendência de uma pessoa que mata e que rouba? É ser presa? É ser descoberta? Mas você não mata, você não rouba, mas você estava lá com ele. Mas você vai sofrer as consequências. Amado, é por isso que eu falo. Você pregar e falar do amor de Deus não é errado, é certo. E é por isso que estamos aqui. O errado é conviver com o pecado. Errado é aceitar os pecados. É você trocar os valores de Cristo, os valores de Deus, pelos valores do homem. Consegue entender? Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É muito claro. A pessoa que ama a Deus, medita na palavra de Deus. A pessoa que ama a Deus, reflete na palavra de Deus. A pessoa que lê a Deus, lê a Bíblia todos os dias.
Porque ele sabe que a palavra de Deus está aqui. Que Deus tem mensagem para mandar para ele, está aqui. A profecia está aqui. Toda a palavra profética está aqui. E quando a gente fala profetizar, a gente tem que falar do amor de Deus, falar o que está aqui. Porque a gente vê pessoas criando, porque Deus me revelou tal coisa, porque Deus me mostrou tal coisa. Amado, pelo amor de Deus, tudo que Deus tem que te falar está na palavra. Se você lê a Bíblia, você vai ver que Deus está falando com você. A Bíblia foi escrita em 1600 anos por 40 pessoas de nacionalidade diferente, de requisitos diferentes, de estruturas diferentes. Essas pessoas todas foram inspiradas por Deus. A gente tem que entender isso. Tudo, quando a gente olha lá, mas eu já ouvi falar na Bíblia que eu vou profetizar. Irmão, você vai profetizar a palavra de Deus, a vinda de Cristo. E isso deve ser importante. Você tem que começar a ver a palavra como um todo. Amém? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que ele está falando aqui? Que a pessoa crente em Cristo, ela dá fruto. A pessoa crente em Cristo, você consegue ver que essa pessoa é cristão pelo fruto. Quantas vezes você viu uma pessoa fazer coisas assim escrabosas, falar palavrão, humilhar os outros, pessoa brigada dentro da igreja, trocar soco por causa de ministério, meu Deus, ofender o outro porque está no ministério? Aí eu te falo, você olha para essa pessoa e fala assim, meu Deus, é crente? É crente isso aí? Não é crente, irmão, é crente. É crente mesmo? Não é. Mas o cara briga por tudo. O cara não mostra fruto, não mostra mudança. Não mostra, o cara continua bebendo, continua fumando, continua roubando, continua espancando a esposa, continua vivendo sob o domínio do pecado. Houve mudança, houve conversão genuína ali. Aí você pega os textos de João e vê assim, estava entre nós, mas não era dos nossos. É bem isso. O cara, frequentador de igreja, veste como crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem vida, não tem fruto. Mas, Bruno, mas como você fala assim? Que fruto que você está falando para mim, meu irmão? Uma pessoa convertida, uma vez que ele tem um encontro com Cristo, um relacionamento com Deus, primeira coisa, o amor. Porque a partir que você converte, o Espírito Santo ele habita em você. A partir que você aceita Cristo como seu fiel, como seu salvador, ele habita em você. Quando ele habita em você, esse fruto começa a demonstrar. As pessoas que estão em volta começam a ver mudança, começam a ver transformação. Ah, mas como assim? O amor. Ele perdoa a todos. O cara não vive de passado, o cara não vive, porque eu não perdoo não, agora falou mal da minha esposa, cara. Não, o cara perdoa. Sabe por que ele perdoa? Porque ele entende o sacrifício da cruz. Ele entende o Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados. Porque ele sabe que ele não merecia. Mas Deus lavou ele de todo o pecado. Porque o sangue do Cordeiro, o único que não tinha pecado, morreu na cruz para você ser salvo, para você ter um relacionamento direto com Deus. Você não precisa de intercessão nenhuma, você não precisa de imagem nenhuma. O seu único intercessor é Cristo. Alegria. A pessoa cristã, ela tem prazer nas coisas que pertencem a Deus.
Quando você fala, irmão, estou responsável pelo tal ministério. Ô, glória, aleluia, que graça, parabéns, irmão. Que benção. Ô, irmão, aprendi tal coisa. Ô, glória a Deus. O cara tem felicidade nas coisas que são de Deus. Ao contrário, quando a gente ouve assim, ó, o irmão ali, ele vai ficar responsável. Ei, mas o cara não merece não, cara. Não merece. O cara, você tem capacidade de julgar as pessoas. Tá? Dê as evidências que mostram que você é Cristo. Que olha as evidências que mostram que você tem as características, os valores de Cristo. Paz, a pessoa fica em paz. O crente em Cristo, ele fica em paz sobre as tribulações. Ah, Bruno, quer dizer o quê? Sobre o momento agora que nós estamos vivendo o coronavírus. Tem crente aí desesperado. Tem crente aí fazendo coisas que só o diabo gosta. Isso é verdade, só o diabo gosta. Porque a pessoa em Cristo, ela tem paz porque ela sabe que viver é Cristo, morrer é lucro. Ela sabe que o desejo de todo cristão é estar na presença de Deus, que todo cristão quer estar com Deus. Seja, gente, a esperança de todo cristão é essa. Seja vivo, seja morto, Deus está contigo, Deus te ama. E todas as coisas ocorrem o bem para aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 21. Deus tem o melhor para você. E qual é o seu melhor para Deus? O melhor para Deus é pregar desespero? É aproveitar do momento, como a gente tem visto, igrejas aí vendendo cura? Pelo amor de Deus! A gente passamos por tanta coisa para chegar até aqui para as pessoas aproveitar da palavra. Mas não vou entrar nesse termo não, porque, sinceramente, eu fico triste por essas coisas. Mas eu creio que Deus, em algum momento, vai trabalhar nessas pessoas para a honra e para a glória dele. Longanimidade. O cara tem paciência. Ele compreende. No momento igual esse, um cristão ele tem paciência. Ele sabe que está no tempo de mudança, que Deus está trabalhando. E que Deus permitiu que isso acontecesse é para as pessoas aproximar mais do seu amor, para aproximar mais dele. É aí que você entra, cristão. É aí que você começa a evangelizar, é aí que você começa a falar do amor de Deus. É aí que você começa a mostrar o que é fruto. Porque você compreende as coisas de Deus. Olha como o salmo tá forte. O salmista deixa muito claro tudo isso na sua vida. É só você perceber. Benignidade, capacidade de compreender. Ele tem uma capacidade grande de compreender as coisas. Ele consegue ver os sinais de Deus em tudo que acontece na vida dele. Isso é uma capacidade maravilhosa. Isso é uma característica do Espírito Santo na sua vida. Às vezes, se você não está tendo isso, você tem que se perguntar, será que você está tendo um TSD com Deus, um relacionamento a sós com Deus, um tempo a sós com Deus? Bondade, age o bem com os outros. Gente, crente em Cristo, age o bem com os outros. Fala do amor de Cristo, fala das esperanças, fala da vinda de Cristo, fala coisas boas, sai coisas maravilhosas da sua boca. Não sai maldições. Porque eu estou vendo crentes aí amaldiçoando, falando, nossa, coisas que de lamentar. Ele abençoa a vida dos outros. Seja na saída, na entrada, ele está abençoando. Fidelidade. O crente em Cristo, ele é fiel a Deus. Ele crê em Deus, ele confia em Deus. Porque ele sabe que tem um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é fiel a seu amigo, não fica falando mal do seu amigo, não fica ofendendo seu amigo, não fica fazendo fofoca. Mas que tem igreja, infelizmente toda igreja tem isso. Na minha também tem isso. Gente que adora fazer fofoca e desgraça alheia. Eu não acredito que existe isso na igreja. Quando eu vi isso na igreja, eu falei, gente, deixa eu voltar para o mundo, que o mundo está melhor. É incrível isso, mas infelizmente a gente tem que lidar com esse tipo de gente. Fidelidade não é só a Deus, fidelidade é seu amigo, fidelidade é seu patrão, fidelidade é sua mãe, fidelidade é seu pai. Esses são os valores. Mansidão. O cara que é manso, ele não se ofende com ataque, porque ele entende que aquele ataque não é para ele, porque tem valores cristãos, então ele não vai se alterar, não vai se sentir ofendido, ele vai entender que a pessoa ali, não... infelizmente, a pessoa está sob o domínio do inimigo. Ela está tão focada no seu eu, no seu orgulho, que ela acha que tem que ofender a pessoa, porque é uma forma dela se sentir melhor. Então quem tem mansidão não fica ofendido com ataque, não fica perdendo tempo brigando.
E a gente vê pessoas brigando dentro de igreja, crente brigando. Gente, eu tô falando para crente, tá? Tô falando para crente isso. Eu tô querendo dizer que eu tô falando para crente. Tá bom? E ele tem domínio próprio, ele domina, tá? Ele consegue controlar suas emoções. Crente fica nervoso? Fica. Crente chora? Chora. Crente fica irritado? Fica. Crente fica angustiado? Fica. Fica ansioso? Fica. Mas ele tem domínio próprio, ele vai aprendendo a dominar. Você tem que aprender a dominar. Entendeu? 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O 4, ele deixa muito claro, irmãos. Os ímpios são todos aqueles que estão fora de Cristo. Pessoas que vivem sob o domínio do pecado. Pessoas que não querem ouvir de Deus. Você ouviu que a pessoa fala, irmão, deixa eu... Vamos orar? Ah, ora aí. Eu não gosto de oração, sai pra fora. Já aconteceu isso dentro da minha casa, da minha família. Pessoas que vivem traindo a esposa, vai falar com o cara, é normal, todo mundo faz. Fala, não, irmão, faz isso não merece. Não, merece, ela merece. Você vê essas coisas, você fica chocado. A pessoa que é dominada sobre o pecado, que é filho do diabo, João 8,44, ele não consegue ver as suas consequências, ele não consegue ver seu erro. E ele só consegue ver isso ou quando eles estão sem nada, a esposa vai embora, ou quando o amigo não conversa mais, ou quando o cara está preso, e aí ele consegue começar a enxergar que o diabo usou ele. Mas aí você entra, viu, irmão? Aí que você prega a palavra, mostra que Deus o ama, que Deus perdoa, que Deus restaura e que nunca é tarde de conhecer o amor de Cristo. Mas o ímpio é isso, é uma pessoa que vive longe da presença de Cristo, que nunca conheceu Cristo. Ouviu de falar, mas não viu. Muita gente crê, fala que tem fé, mas é só numa imagem de Cristo. Entendeu? Eu preciso de um intercessor aí. Eles acreditam em caneta, papel, acreditam em qualquer coisa. Mas não confia que Cristo pode ser seu intercessor, que ele vai te levar até na presença de Deus. Né? 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Amado, aqui está falando claro. Se a gente pegar Apocalipse, capítulo 11, do 15 em diante, está falando da vinda de Cristo, do juízo final, do julgamento, que ele julgará os vivos e os mortos, e também julgará os ímpios. Então todos nós seremos julgados. Eu serei julgado como cristão, você será julgado, todos seremos julgados, na presença de Deus, na vinda dele. Então os ímpios acham que vão prevalecer, mas eles já estão condenados. E se não haver mudança, se não haver transformação, se eles não aceitar Cristo como seu fiel Salvador, eles vão para o inferno. Vão para o inferno. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado, existem dois caminhos, com dois destinos diferentes. E é a nossa atitude para com Cristo que determina a nossa sorte eterna. 1 João 5:10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si um testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Viu como é importante? As pessoas, muitos, não aceitam Cristo como seu fiel Salvador. E esses muitos é os que irão para o inferno. A palavra é clara. A palavra é sim, sim, não, não. Não existe talvez.
vai para o inferno. Amados, 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 João 3,18. Olhe lá. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Às vezes esse momento é aquele momento que você pode refletir a sua vida e pensar realmente, será que você está servindo a Deus com tudo que você pode? Será que você está sendo um verdadeiro cristão fiel? Espero que hoje eu possa ter transmitido algo. E cada dia a gente vai aprendendo um com o outro. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te usa, que você seja um canal de bênção às pessoas que te rodeiam. E que podemos transformar nesse mundo num lugar melhor. E podemos cumprir a nossa missão, que é única. Falar do amor de Cristo e falar da vinda de Cristo. Porque o nosso desejo é um dia estar na presença do Senhor. Amém? Muito obrigado. Que vocês tenham uma boa noite.